Boa noite, aqui estamos nós pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos com a palavra do Senhor aberta, e realmente é uma alegria imensurável para cada um de nós, ter essa liberdade que nós temos de poder pensar com Deus por meio da sua palavra, amém? Aleluia! Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa noite, em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Messias de Israel, nosso Redentor, nós lá chegamos diante do Teu trono nessa noite, ó Pai, para Te louvar, Te exaltar, glorificar Teu nome, mas também, Senhor, para abrir Sua palavra e pensar com o Senhor, por meio dos seus pensamentos revelados na palavra, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por que nós temos essa liberdade de pensar com o Senhor. E, por favor, Pai, vai de encontro cada uma das nossas necessidades nesse momento. Vai de encontro das feridas, das mágoas, cura, restaura, transforma de dentro para fora cada um de nós, Pai. Necessitamos da sua graça 24 horas por dia, Pai, e confiamos plenamente no Senhor. Por favor, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Ok. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15 está escrito. Versículo 13 a 15, perdão. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha, amados irmãos, nesta noite, nós temos um inimigo, que é um ator diabólico. Um ator diabólico. Sabe, ele é um excelente ator e disfarça o tempo todo para que não percebamos que ele está por trás de muitas coisas que nos influenciam no dia a dia, em nossas vidas. Ele usa de fantasias para disfarçar. É um verdadeiro camaleão. Ele não quer ser descoberto. Ele não quer que o descobramos. Ele quer comer pelas beiradas e nos influenciando nas nossas decisões, no nosso modo de viver, no nosso modo, de vida. Ele quer nos influenciar negativamente para nos afastar da graça de Deus. O próprio inimigo é o diabo. E ele está o tempo todo tentando nos influenciar na nossa corrida da fé. O inimigo, ele recebeu diversos nomes na Bíblia. Ele é o ladrão, ele é o Lúcifer, a serpente, o dragão, o príncipe do ar, inimigo, leão que ruge, Leviatã, espírito maligno, pai da mentira e tantos outros. Ele vai disfarçando para cada investida que ele faz nas nossas vidas. E a finalidade é nos enganar, nos roubar, matar, destruir a fé dos filhos de Deus. Nesse tempo que antecede a volta de Jesus na terra. Por isso, é tão importante pensarmos em Pedro, o apóstolo, quando fala para nós vigiarmos. Porque o inimigo está ao derredor rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Podemos resistir
o inimigo na fé, uma fé alimentada com a palavra de Deus. E nós precisamos nos equipar para que sejamos protegidos dos ataques do inimigo no dia de hoje e nesses dias. Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 3, olha aqui, vamos ler juntos. 2 Coríntios, capítulo 11 também, versículo 1 a 3, Paulo disse: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós. Perdão. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, esse é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só como Paulo dá ênfase a esse princípio, que o inimigo é um ator diabólico, e ele disfarça o tempo todo. É assim como ele disfarçou de uma serpente para enganar a Eva. Paulo diz que temia também que esse ator diabólico, assim também, ele consiga, também que seja corrompida a nossa mente, e que apartamos da simplicidade, da pureza devida a Cristo. O inimigo, ele é sagaz. Não pensa você que ele, e eu também, não que pensamos que ele vai ficar quieto. Ele está o tempo todo, 24 horas, sabe, investindo contra nós, para nos manipular, para nos roubar, para falar: olha, você pode viver neste mundo tenebroso de qualquer jeito. A cada um de nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, salvos pela graça de Deus, nascido de novo. O inimigo quer nos convencer de nós sermos amigos deste mundo tenebroso, sendo influenciado por esse mundo que jaz no maligno. Em nome de Deus, mas fora de Deus. Precisamos ter cuidado, porque o nosso inimigo é um ator diabólico e ele vai disfarçar o tempo todo para conseguir a nossa atenção, para conseguir nos fazer desviar da pureza do Evangelho de Jesus Cristo. O inimigo e seus demônios têm um pouco da palavra de Deus e usa para confundir a cada um de nós como eleitos de Cristo. O inimigo usa a palavra sem o seu contexto para negar a Deus, o Deus de toda a terra. O inimigo se disfarça para nos enganar. Foi assim no Éden. Ele usou uma serpente e falou mansamente para convencer a Eva. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, nós lemos agora: ele se faz de anjo de luz para nos roubar, para disfarçar, como um ator diabólico. Precisamos ter discernimento das sutilezas do diabo contra nós. Ele se faz de anjo de luz e seus ministros se transformam em ministros de justiça com a finalidade de roubar a nossa fé. E muitos filhos de Deus estão naufragando na fé por não vigiar, cedendo aos ataques, pensando que são de Deus, mas na verdade vem do inimigo. Muitos de nós pensamos que estamos no centro da vontade de Deus, porém enganamos a nós mesmos, porque estamos no centro da vontade do inimigo, porque ele está disfarçando como um ator diabólico para nos convencer que o seu jeito é o jeito certo, fora da palavra de Deus. Quantos hoje
estão decididas a não ir numa igreja, porque tem no passado um pastor fez isso ou aquilo outro. Ah, não vou na igreja não, porque eu fui ferido no passado, enganado por espíritos diabólicos, pelo ator diabólico deste mundo tenebroso, te convenceu de que não é necessário congregar, te convenceu que não é necessário evangelizar, te convenceu que você não precisa, sabe, entregar um pouco daquilo que Deus tem te dado. O inimigo vai comendo pelas beiradas, te convencendo para que você possa afastar da vontade de Deus para a sua vida. É sério, nós precisamos resistir na fé, uma fé alimentada com a palavra de Deus, não com pensamentos de homens, não com pensamentos meus. Não, sabe, o inimigo fica lançando os dardos, Efésios capítulo 6, ele fica lançando dardos venenosos nas nossas mentes, na nossa memória, nas nossas emoções, com a finalidade que vivamos a nossa vida com Deus, sem Deus. Não sejamos crianças da fé. Nós estamos lidando com um inimigo tenebroso, um inimigo que está ao derredor, rugindo como leão, como está em 1 Pedro capítulo 5, versículos aqui, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhes firme na fé. Fé alimentada com a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Fé, sabe, uma fé que tem uma estrutura, um fundamento, que é Jesus Cristo, o único fundamento da nossa fé. O inimigo é um ator diabólico, está rugindo ao redor de cada um de nós, e o alvo dele é nos neutralizar na fé. Olha, amados irmãos, o inimigo está atacando de maneira cruel as famílias evangélicas. E nesta noite, ele está disfarçando como um bom ator, mas um ator diabólico, para enganar as famílias evangélicas, os jovens, as crianças, os pais, os casais. O inimigo tem tentado de todas as formas falar, não, isso não é bem assim, isso não é bem assim. Sabe, a palavra de Deus fala assim, mas tem outros versículos, outras coisas, outros pensamentos de teólogos, pensamentos de cientistas que falam assim e te convence. E ele é um ator diabólico e ele quer nos convencer. Por isso, amados irmãos, casamentos estão sendo destruídos, relacionamentos entre pai e filhos estão sendo corrompidos. O inimigo está conseguindo infiltrar nos lares evangélicos, fazendo com que os filhos de Deus vivam independentes e solitários, cada um andando em seu próprio caminho. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O desejo de Deus é que vivamos em família, que vivamos e que sejamos uma família e vivamos como família. Estamos conectados uns com os outros. E Jesus está conectado conosco. Portanto, vigiai, sede humilde, submeta à vontade de Deus, sede sóbrio, não ande desequilibrado nas emoções, joga sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Resisti o inimigo firmes na fé, e ele fugirá de vós. Sejamos sábios em alimentar nossa fé com a palavra de Deus. O inimigo está se fazendo de anjo de luz nessa noite, como um ator diabólico, disfarçando como um bom camaleão para nos neutralizar na fé. Não permitamos isto. Não sejamos crianças.
na fé. Sejamos maduros, adultos, que amem a palavra de Deus e que resistem o inimigo, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Por isso, 1 João 5,4 fala que o que vence esse mundo, que jaz no maligno, 1 João 5,19 e 1 João 5,4, o que vence esse mundo é a nossa fé. Resistir o inimigo, firmes na fé. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim, nós vamos resistir o inimigo na fé. E ele não vai prevalecer contra nós. Vamos discernir os ataques do inimigo. Se você está hoje fazendo algo, ou eu esteja, que opõe a palavra de Deus, nós já estamos sendo influenciados pelo esse ator diabólico que é o nosso inimigo. Não pense que nós estamos livres dos ataques do inimigo por ser nascidos de novo. Pelo contrário, aí que nós somos alvos em potencial do inimigo. O alvo dele é tentar de todas as formas impedir que o evangelho seja propagado, que o evangelho seja compartilhado. Ele não opera na verdade. Podemos saber se estamos sendo influenciados pelo diabo, se começamos a opor a verdade. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, olha lá comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 a 12 está escrito: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tem muitas pessoas hoje se alegrando com a injustiça, não é verdade? Em nosso país. E muitos que se dizem filhos de Deus se alegrando com a injustiça. E nós sabemos que nós estamos sendo influenciados pelo inimigo, pelo ator diabólico deste mundo tenebroso, se nós estamos nos opondo à verdade, à justiça. Por isso Paulo fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável, se algum valor tem, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então nós precisamos nos manter firmes. O inimigo, ele quer anular a palavra de Deus, ele quer anular o evangelho de Jesus Cristo. E por isso ele vai fazer de todas as formas para que possamos viver a vida de hoje enganados, nos opondo à verdade. O inimigo conhece um pouco da palavra de Deus e ele vai tentar usá-la sem o contexto para nos atacar, para nos convencer a andar fora da vontade de Deus. Então precisamos nos manter firmes na fé e resistir ao inimigo, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 3 a 5. Todos os pensamentos que não são de Deus, levamos cativos a Deus. Quando o inimigo lança um dardo, e nós discernimos que vem do ator
diabólico desse século, nós resistimos na fé. E falamos, opa, isso não é de Deus. Ó, Pai, essa situação está resolvida na cruz do Calvário, eu não aceito esses pensamentos deste mundo tenebroso. Assim é que resistimos no inimigo. É como se nós dessemos um soco no inimigo. Resistir, firme na fé, e ele fugirá de vós. Por isso, amados irmãos, nesta noite, precisamos de discernimento vindo do alto para que possamos resistir os ataques do inimigo, para que possamos discernir os ataques do inimigo, né? Como o inimigo está fazendo para nos atacar, nos influenciar, como um bom camaleão, como um bom ator diabólico. Ele está se disfarçando o tempo todo. Não é isso que o ator faz quando ele está no teatro? Ele se veste de outro personagem que não é ele mesmo e atua e convence muitos daquele papel que ele está fazendo ali. Assim é o nosso inimigo. Ele se disfarça bem, de acordo com cada um de nós. Ele vai disfarçando, né, de acordo que ele vai percebendo a nossa fragilidade para nos atacar, para nos amedrontar, para gerar pavor em nós e nos afastar da presença de Deus. Resistir o firme na fé. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus discernimento. Alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Não permita que o inimigo te influencie. Não permita que o inimigo tenha vantagem sobre a sua fé. Não permita que você e eu não devemos permitir que venhamos a naufragar na fé por causa de não termos discernido o ator diabólico que é o inimigo que tem disfarçado para nos influenciar, para nos atacar e nos afastar da presença de Deus. Vamos resistir firme na fé, seguindo a nossa corrida da fé, de cabeça erguida, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse dia se aproxima. Que possamos ter sabedoria vinda do alto, vindo do trono da graça, para que não sejamos influenciados por esse sistema tenebroso. Sigamos firmes na fé, correndo a corrida juntos, de cabeça erguida, porque aquele que vem virá e não tardará. Sejamos prontos para ouvir a palavra de Deus, prontos para pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, que isso ocupe os nossos pensamentos, que sejamos prontos para estar junto com os irmãos, que sejamos prontos para fazer evangelismo, para poder aproveitar as oportunidades, para contribuir financeiramente, para contribuir abraçando uns aos outros, andando juntos, porque aquele dia que a igreja será arrebatada se aproxima e é bem claro para cada um de nós nessa noite que o dia de Jesus vai voltar, está próximo. Sejamos firmes, não sejamos influenciados pelo pai da mentira, que é o diabo. Sejamos influenciados pela palavra de Deus, para que sejamos firmes na fé e possamos resistir ao inimigo dos ataques sutis para nos fazer naufragar na fé. Resistamos na fé. Corramos a corrida da fé, juntos, de cabeça erguida. Amém? Aleluia! Olha, o inimigo é um bom ator demoníaco, diabólico, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos os pensamentos de Deus e podemos resisti-lo na fé. Enquanto o inimigo está ao derredor rugindo como leão, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Que nós possamos descansar na palavra de Deus. Que nós possamos deleitar nos pensamentos de Deus. Que possamos orar uns pelos outros. Amar uns aos outros incondicionalmente. Que possamos colocar na brecha em favor dos outros. E assim nós vamos ver a palavra de Deus sendo engrandecida através de nós. E o inimigo vai ficar envergonhado e fugir de nós, pela graça de Deus. Amém?
Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, olha, a palavra de Deus é clara. O alvo do inimigo é impedir você e eu de ouvir a palavra de Deus. Ele quer que sejamos cegos. Eu vou falar para você um versículo que veio na minha mente aqui agora. Olha lá, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está vendo? O príncipe deste mundo tenebroso, o Deus deste século, desse sistema tenebroso, o ator diabólico, ele cegou o entendimento das pessoas incrédulas, para que elas não consigam, para que elas não escutam, não vejam e não nasça de novo. E eu estou dizendo para você hoje, se você não é nascido de novo, se você não tem certeza da sua salvação, provavelmente você está sendo influenciado por esse sistema. Abre seus olhos, abre seus ouvidos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz por você e por mim. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Se você gostaria de ter a vida eterna nessa noite, Paulo fala em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você gostaria de ter essa vida nova, a vida eterna com Deus, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. E eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Em teu nome eu agradeço por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17, Paulo fala o seguinte, que a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, João 1,12. E 2 Coríntios 5,17, fala que você agora é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez e está nos assistindo, e sabe, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, para falar no privado ali, ou aqui presencialmente. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe sua família. Sigamos firmes na fé, resistindo o ataque do inimigo, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.